Vamos continuar agora, gente, com ótica geométrica ainda, tá? Falando de espelhos planos, só que a gente vai ver agora duas situações, tá? Primeiro, translação de espelho plano. O que é isso? Eu pegar um espelho, ficar de frente ao espelho aqui, por exemplo, e movimentar ele. Ir com ele para trás, vir com ele para frente, ou eu movimentar o objeto. Eu deixo o espelho aqui, eu, no caso, venho para trás, ou eu vou para frente, aproximo do espelho, tá? No caso aqui que eu vou explicar para vocês, eu vou movimentar o espelho, mas é do mesmo jeito, tá? Então, imagine a seguinte situação. Tenho o meu espelho plano, parte não refletora, onde estão os risquinhos aqui, e aqui em frente eu tenho um objeto qualquer, tá? Vou fazer um pontinho aqui. Fiz um pontinho ali do objeto em frente ao espelho e agora eu quero colocar aqui, né? Objeto. Agora eu quero saber como que é a formação da imagem. Lembrem da aula 3, da aula passada, como que eu faço para formar uma imagem no espelho plano, gente. Nesse caso aqui, eu nem tenho que prolongar o espelho, porque o objeto está na frente do espelho, tá? O que eu tenho que me atentar então? Fazer uma linha perpendicular, que é com ângulo de 90 graus, e manter essa distância. A distância do objeto ao espelho vai ser a mesma distância do espelho à sua imagem, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, pego a régua para ficar uma linha realmente reta, né? E faço a linha tracejada perpendicular ao espelho, 90 graus. Então aqui vai estar a formação da minha imagem, certo? Objeto, espelho, imagem. Essa distância aqui é a mesma dessa distância aqui. Vamos fazer um exemplo com número agora para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos supor que essa distância aqui seja de 3 metros. Então, a distância do objeto ao espelho é de 3 metros. Qual a distância, então, do espelho até a imagem? Também é de 3 metros. Peguei esse espelho e movimentei, transladei ele. Vou chegar a ele para trás. O objeto vai ficar no mesmo lugar. Meu objeto continua aqui, correto? Agora eu cheguei o meu espelho um pouco para trás. Agora a distância do meu objeto ao espelho não é mais 3 metros, agora são 5 metros, tá? O que eu quero saber agora? Onde vai estar a imagem desse meu objeto nesse caso aqui? Onde eu cheguei a imagem, ou eu cheguei o espelho para trás, eu transladei o espelho. Fácil, né? Se o objeto está a 5 metros do espelho, a imagem vai estar a 5 metros do espelho, atrás do espelho, tá? Então, de novo, pega a régua, faço a linha tracejada, perpendicular ao espelho. Então, a minha imagem vai estar formada aqui, ó. Imagem vai estar formada exatamente aqui, a que distância? 5 metros do espelho. Recapitulando, primeiro caso, o objeto estava a 3 metros do espelho. Segundo caso, o espelho, primeiro caso ainda, desculpa, o espelho estava a 3 metros da imagem. 3 metros, 3 metros. Movimentei o espelho. Objeto a 5 metros do espelho. Espelho da imagem, também 5 metros, tá? Quantos metros eu movimentei o espelho? Fácil. Se estava a 3 metros, o objeto, lembrando que está no mesmo lugar, estava a 3 metros inicialmente. Agora estava 5, é só subtrair, né? 5 menos 3, então movimentei o meu espelho 2 metros. Beleza. 2 metros. Só que o que eu estou interessado a saber é no seguinte. Quanto movimentou a imagem, tá? O espelho eu sei que eu movimentei 2 metros. Mas a imagem movimentou quantos metros? Vamos pensar. Primeiro, o objeto da imagem estava a quanto?
6 metros, né? O objeto até o espelho 3, do espelho até a imagem mais 3. Então, total aqui, daqui do objeto até a imagem, 6 metros. O objeto parado aqui, movimentei o espelho. Que distância está aqui agora? Então, aqui, distância 6 metros. Aqui, 5 e 5, 10 metros do objeto à imagem. Reparem, gente, no seguinte. Se eu movimentei o meu espelho 2 metros, quanto que vai ter movimentado a imagem? Se estava em 6 e passou para 10, 10 menos 6, 4 metros. Observem que foi o dobro. O tanto que eu movimentar o espelho, a imagem vai movimentar o dobro. Se eu cheguei o espelho 2 metros para trás, a imagem chegou 4 metros para trás. Sempre vai ser desse jeito. Então, a gente pode fazer uma formulazinha aqui. D é igual a 2 vezes Dzinho. O que é isso? A distância, o D maiúsculo, distância do objeto à imagem é igual a 2 vezes a distância que eu movimentei o espelho. Tá? Distância do objeto à imagem é 2 vezes o quanto eu movimentei o espelho. Vamos trabalhar com o número aqui, só falando, sem desenhar. Se eu estou de frente ao espelho, movimentei o espelho 5 metros para trás. Quanto vai ter movimentado a imagem? 10 metros. Se eu estou de frente ao espelho, movimentei o espelho 1 metro para frente. Quanto vai ter movimentado a imagem? 2 metros para frente. Então, a imagem é sempre o dobro do espelho. Correto? Então, aqui eu falei sobre translação de espelho plano, que é a gente movimentar assim em linha reta. Agora a gente vai ver rotação de espelho plano. O que é rotacionar, gente? É girar, tá? Se eu estou com o meu espelho aqui, eu rotaciono ele, eu vou fazer isso aqui, ou para cima ou para baixo, tá? Então, como que vai ser? Vamos analisar aqui o seguinte caso. Tenho o meu espelho plano, parte não refletora, parte refletora aqui em cima. Aí eu tenho um raio de luz incidente aqui, tá? Lembrando que coloquei a reta normal aqui, né? Que é perpendicular, ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, vou chamar de ângulo I, é igual a esse ângulo aqui. Vou apagar esse Nzinho aqui para não atrapalhar, mas lembrem que essa linha pontilhada aqui é a reta normal. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, certo? Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse espelho que estava aqui e vou rotacionar ele. Ele estava nessa posição, eu vou chegar ele para baixo, tá? Então, eu girei ele para baixo. E eu quero saber o que vai acontecer com essa luz. Se eu rotacionei, por exemplo, 20 graus, então girei o espelho para baixo aqui 20 graus, como que vai se comportar com essa luz que está incidindo no espelho? Eu sei que ela vai rotacionar também. Vai ser o quê? 5 vezes maior? Vai rotacionar do mesmo jeito? Vai ser o dobro? Então, vamos fazer os cálculos agora. Primeiro, eu vou fazer o desenho do espelho rotacionado, um pouco para baixo. Então, esse é o meu espelho rotacionado, correto? Esse ângulo aqui, vou chamar ele de ângulo alfa. É o ângulo que eu rotacionei o espelho. Espelho aqui, cheguei ele um pouco para baixo. Esse ângulo de rotação aqui, ó, eu chamei ele de alfa, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, esse raio de luz que está incidindo aqui, ele não vai bater aqui mais. Ele vai bater aqui embaixo. Por quê? O espelho saiu dessa posição e foi para essa aqui. Então, eu vou pegar o raio de luz e prolongar ele aqui, ó, tá? O espelho não está mais aqui. Eu rotacionei ele, não foi? Um ângulo alfa. Então, agora a luz vai pegar aqui embaixo. Então, vamos fazer. É só seguir a luz aqui, ó. Só seguir
essa reta. Pronto. Então, aqui é onde está pegando agora a minha reta de luz, né? Que é essa retinha aqui. O que eu tenho que fazer agora? Saber para onde ela vai refletir. Eu faço a reta normal e vejo para onde a reta vai refletir. Então, primeiro passo é fazer a reta normal. Pegar a régua. Lembrando, gente, que sempre é perpendicular ao espelho. Fiz a minha reta normal. O mesmo ângulo que está entrando aqui, ele tem que sair aqui, tá? Para não ficar bagunçado o desenho, eu vou chamar aqui de I1, tá? E aqui de I2, correto? Então, onde ele vai sair aqui agora? Então, agora, minha luz está vindo aqui, pegando no espelho, né? Ela desce, pega no espelho e sai para cá. O mesmo ângulo que está entrando é o mesmo ângulo que está saindo, seguindo como referência sempre a reta normal. Então, como é o mesmo ângulo, eu vou dar o mesmo nome. I2 aqui, I2 aqui, tá? O que eu quero saber então com tudo isso? Ó, se isso aqui é alfa, que é o ângulo que eu rotacionei o espelho, eu quero saber, apagou aqui, eu vou dar uma consertada. Eu quero saber qual vai ser, vou apagar aqui para ficar melhor de ver. Esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de beta, tá? Então, rotacionei alfa, que foi a rotação do espelho. Eu quero saber qual foi a rotação das luzes que estão sendo refletidas. No primeiro caso, ela estava saindo para cá, que o espelho estava nessa posição. O espelho passou para essa posição. Agora ela está saindo para cá. Então, qual é a relação que tem alfa e beta? Já adianto para vocês o seguinte. Beta é 2 vezes alfa. Ou seja, essa rotação aqui desse espelho, desse beta aqui, dessas luzes, raio de luz está sendo refletido, é 2 vezes maior do que quanto eu rotacionei o espelho, tá? Então, beta é igual a 2 vezes alfa. Eu vou fazer aqui para vocês agora o seguinte, eu vou fazer a demonstração de por que isso aqui é verdadeiro. Vocês podem talvez achar um pouquinho complicado, porque usa muito relação entre os ângulos, mas é bom para vocês terem ideia de onde surgiu isso aqui. Não foi do além, isso aqui tem uma relação matemática que explica o porquê que essa rotação aqui é 2 vezes maior do que essa, tá? Quase não é cobrado, mas vai que cobra, né? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, vamos fazer relação de triângulo. Eu vou pegar esse raio aqui, que está sendo refletido, vou prolongar ele aqui, vou pegar esse aqui também e prolongar, até os dois se cruzarem, tá? Então, prolonguei esse raio, o primeiro raio que está sendo refletido, prolonguei o segundo raio que está sendo refletido. Esse beta aqui, gente, é a mesma coisa desse ângulo beta aqui, tá? Por isso que eu prolonguei aqui, para não usar aqui que fica mais fácil. Beleza, eu vou relacionar 2 triângulos agora. O primeiro para achar alfa, segundo para achar beta. Então o primeiro vai ser aqui, aqui, aqui e aqui. Lembrando que os ângulos internos de um triângulo, a soma deles dá 180, tá? Então primeiro, daqui, aqui, aqui e aqui, tem que ser igual a 180. Segundo, daqui, aqui, aqui, voltando aqui, tem que dar 180. Aí eu vou descobrir uma relação entre os dois. Então, primeiro caso, alfa, que é esse ângulo aqui, mais, quanto que é esse ângulo aqui, gente? Ó, vamos analisar. Aqui a gente sabe que é um ângulo reto, ó. Aqui é um ângulo reto. E esse ângulo aqui é oposto a esse.
Então, aqui também, vou fazer de azul, que já está de azul ali em cima. Também é I1. Então, quanto que vale esse pedacinho aqui? Também I1, né? Quanto que vale esse pedacinho aqui de dentro, que eu estou interessado? É o quê? 90 graus menos I1, que é esse pedacinho de fora, tá? Então, fica como? Ó, 90 menos I1. Mais, na realidade, gente, ó, confundi, ó, é 90 mais I1, que é esse pedaço aqui, né? Porque, ó, daqui, aqui, aqui e aqui, é 90 graus mais esse pedacinho que tá faltando, então aqui é positivo, tá? O que mais? Mais esse pedacinho aqui de baixo. Isso tudo aqui é 90, porque é perpendicular. Então, esse pedacinho aqui de dentro é o quê? O 90 menos o I2. Então, mais, entre parênteses, 90 menos I2. A soma desses três ângulos que eu fiz aqui tem que dar igual a 180. Agora é só resolver. Vou tirar esse parênteses aqui, vou repetir. Alfa mais 90 mais I1 mais 90 mais com menos I2 igual a 180. 90 mais 90 é 180. Passando para o outro lado, vai negativo. Então vai ficar alfa mais I1 menos I2 igual a 180 menos 180, porque esse 90 é 180. Passou para lá, vem negativo. Então, isso aqui pode cortar. Vou passar esse 1 para lá e esse 2 para lá. O I1 vai negativo e o I2 vai positivo. Alfa é igual a I2 positivo, porque ele era negativo, menos I1. Então, achei o valor de alfa. Agora, eu vou achar o valor de beta para poder relacionar os dois, correto? Então, vamos lá, ó. Beta é o quê? Vou fazer do mesmo esquema que eu fiz aqui para o alfa. Vai ser esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo. A soma desses três ângulos tem que dar 180 graus. Então, vamos lá. Beta mais. Quanto que é esse ângulo aqui? Oposto vale 1 mais esse outro oposto que vale 1. Então, vale I1 mais I1, que é 2I1. Mais 2I1 mais esse ângulo aqui, gente. Ó, presta atenção. Essa parte aqui de dentro, ó, isso aqui é 90 graus menos I2. Aqui do mesmo jeito. Se eu chamar aqui de 2, vai ser 90 graus, daqui até aqui, menos I2. Então, vai ser 90 menos I2, 90 menos I2. Duas vezes. Então, 2 vezes 90 menos I2. Resolvendo a equação para achar o valor de beta. Beta mais 2I1 mais 2 vezes 90, 180. 2 vezes menos I2, menos 2I2. Ah, lembrando que isso tudo é igual a quê? A 180, né? Porque a soma dos três ângulos tem que dar 180. Esse mais esse mais esse, 180. Esse mais esse mais esse, 180. 180 positivo. Do outro lado da igualdade, 180 positivo. Posso cortar. Beta mais 2I1 menos 2I2 igual a 0. Vou pegar esses dois camaradas aqui que não são beta, passar para o outro lado da igualdade. Beta é igual, esse vai negativo, esse vai positivo.
mais 2 e 2, menos 2 e 1. Vou colocar o 2 em evidência, porque tem 2 dos dois lados. Beta é igual a 2 vezes e 2 menos e 1. Ora, mas quanto que vale e 2 menos e 1? Não é alfa? Então aqui eu posso chamar de alfa. Beta é igual a 2 vezes alfa. Então eu acabei de provar para vocês, por semelhança de ângulos ali, de triângulo, que o beta é 2 vezes alfa. Ou seja, o quanto eu rotacionei o espelho, a imagem aqui, ó, de reflexão, o raio de reflexão vai ser rotacionado 2 vezes mais. Então, beta é 2 vezes alfa. Certo? Vou apagar aqui o quadro agora e continuar. Continuando aqui, agora terminando essa aula 4, que a gente falou o quê? Estava falando sobre rotação de espelho plano, translação de espelho plano. Agora a última coisinha que falta, associação de espelho plano. O que seria isso? Eu pegar 2 espelhos e colocar assim, um ao lado do outro, tá? E colocar um objeto, até mesmo uma pessoa parada. Imagina você parado de frente, 2 espelhos que estão um ao lado do outro. Como que você vai observar a sua imagem, tá? Em lojas ou shopping, isso é muito comum. Quando você entra e tem um espelho numa parede e outro espelho do lado. Você vai ver que o número de imagens ali vai ser um pouco diferente. Como que a gente faz esse cálculo? Como que a gente faz essa análise? Tá bom? Muito parecido. Ó, eu tenho o espelho 1 e coloquei aqui o espelho 2. Os dois estão a 90 graus, tá? É o caso mais fácil de explicar aqui para vocês para a gente chegar na equação geral. Então, tem o espelho 1, tem o espelho 2. Aqui, eu coloquei o meu objeto. Mas qualquer objeto, imagina que esse pincel aqui eu coloquei em frente os 2 espelhos, espelho 1 e do espelho 2, tá? Vamos, por enquanto, esquecer esse espelho 2 aqui. Como que eu faço? Eu quero saber onde que vai ficar a imagem desse objeto em relação ao espelho 1. Isso a gente já cansou de ver. O que eu faço? Faço uma linha tracejada. Essa distância do objeto ao espelho é a mesma distância do espelho à sua imagem. Então, vamos fazer. Então, aqui seria a minha, chamar de I1, que é a imagem 1, que está nesse espelho, né? Referente a esse objeto, certo? Vamos esquecer agora o espelho 1 e ver como que é a imagem desse objeto referente ao espelho 2. Faço a mesma coisa. Essa mesma distância aqui tá como se fosse atrás do espelho, tá? Então, faço a linha tracejada, sempre, gente, perpendicular, ângulo de 90 graus em relação ao espelho. Então, vamos lá. Agora, gente, é o seguinte. Pelo campo visual que a gente estava vendo agorinha, antes de eu apagar o quadro, o que acontece na realidade na aula 3, né? Que a gente, no finalzinho da aula 3 a gente viu o campo visual. Esse espelho 2 aqui, se tiver um observador aqui, uma pessoa, ele vai ver essa imagem 1 através do espelho 2. A mesma coisa acontece aqui. O observador é capaz de ver essa imagem 2 através do espelho 1. Então, a associação de espelho, gente, eu só não vou estar formando a imagem através do objeto. Eu vou estar formando a imagem a partir da imagem. O que eu faço? Vamos começar aqui, né, da imagem 1. Eu quero saber como que vai ficar a imagem 1 pelo espelho 2. Então, está de frente o espelho 2? Não está. O que eu tenho que fazer? Prolongo o espelho. Primeira coisa, né? Então, pego minha régua, faço a linha pontilhada aqui do espelho 2. Pronto. Onde que vai estar a imagem?
a mesma distância aqui vai estar aqui para baixo. Então, vamos fazer a linha pontilhada. Então, aqui vai estar formado a minha imagem 1 em relação ao espelho 2. Eu vou chamar de imagem 3, tá? Agora, a imagem 2 em relação ao espelho 1. A imagem 2 está em frente ao espelho 1? Não. Então, tem que fazer o quê? Prolongar o espelho 1. Então, prolongo e vejo a distância. Então, primeiro eu tenho que prolongar. Distância da imagem 2 ao espelho vai estar do espelho a imagem dela. Olha que legal. Deu no mesmo lugar que a imagem 1 foi projetada em relação ao espelho 2. Certo? Deu em cima aqui da imagem. Então, gente, se eu coloquei o meu objeto em frente a um espelho que está com um ângulo de 90 graus, eu vou ter a formação de quantas imagens? 3 imagens. Vou ter a imagem 1, referente a esse espelho, imagem 2, referente a esse espelho, e a imagem 3, que é referente a esses dois espelhos que vão coincidir no mesmo lugar. Um detalhe, mais uma curiosidade em relação a isso aqui. Essa imagem aqui vai estar o quê? Revertida. Lembra que eu falei? Levanta a mão esquerda, o reflexo é da mão direita. Essa imagem aqui, revertida. Levanta a mão esquerda, vai estar reflexo, mão direita. Já a imagem 3, gente, como é a imagem da imagem, ela vai reverter 2 vezes. O que vai acontecer então? Ela vai voltar do mesmo jeito. Se eu levantar a mão esquerda, é a mesma coisa se a mão esquerda estivesse sendo levantada lá do outro lado. Aqui é a imagem da imagem, então é revertida 2 vezes. Essas duas aqui não, mas essa aqui sim, tá? Eu posso fazer o cálculo desse número de imagens sem fazer esse desenho? Posso. Aqui é a fórmula. N, o que é o N? O número de imagens. O número de imagens que aparece ali é igual a 360 dividido por alfa. O que é esse alfa? O ângulo aqui, nesse caso aqui, o alfa é 90 graus. Menos 1. O que é esse menos 1? Porque o ângulo de 360 graus, gente, ele é o quê? Uma volta completa. Só que a volta completa está contando também o objeto. Então, por isso que eu tiro esse 1 aqui. Tá certo? Vamos fazer o cálculo aqui para ver se vai dar certo. Ó, um ângulo de 90 graus. 360 dividido por 90, que é o alfa. 4. 4 menos 1, 3. Número de imagens, 3. Olha o nosso desenho. 1, 2, 3 imagens, tá? Só um detalhezinho. Se a divisão de 360 por alfa for um número par, eu posso colocar o objeto em qualquer lugar aqui do espelho. Posso colocar aqui no meio, mais próximo do espelho 2, mais próximo do espelho 1, que vai dar certinho aqui o número de imagens. Já se a divisão de 360 por alfa for um número ímpar, eu tenho que colocar ele, gente, na mesma distância que está do espelho 1, tem que estar do espelho 2. Se eu colocar mais próximo do espelho 2 ou mais próximo do espelho 1, não vai ficar correta a nossa conta aqui, tá? Mas na grande maioria vai ser um número par, você vai poder posicionar em qualquer lugar aqui, certo? Então, essa foi nossa aula 4 sobre ótica geométrica. Obrigado. Ai, cansei.